aos irmãos que peguem as suas Bíblias, né? O momento é de escola bíblica dominical, apesar de estarmos em casa, né? Então, o momento é de sentar, pegar a Bíblia, porque vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Que maravilha o culto de hoje, né? Bruno, ele já introduziu o que vamos estudar na lição de hoje. A lição de hoje é o desafio da unidade em Cristo. E nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2020, né? E o estudo do segundo trimestre de 2020 são as cartas de Paulo. Já estudamos a carta aos Gálatas, estamos no estudo de Efésios, está no capítulo 4, e depois estudaremos outras cartas, as de Filipenses e Colossenses. E aí, então, né, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós podemos dividir em duas partes. Né? A primeira parte, ela expressa um conteúdo mais teológico, né? Capítulo 1, 2. Já a partir do capítulo 3, que nós estudamos a semana passada, o conteúdo é mais prático, é acerca da vida cristã, né? Como agora o cristão, aqueles que receberam o evangelho do reino, como deve ser o caminhar, né? Como deve ser a vida prática do cristão. E aí nós iremos começar aí está o nosso textuário, né? Então o nosso texto básico é Efésios 4 e o nosso textuário é Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu vou pedir assim, eu vou ler novamente. E eu vou pedir aos irmãos, não precisa ativar o microfone. Vocês vão ler em casa, certo? Vocês vão falar, né, esse versículo. A gente vai falar para entrar assim dentro de nós. Então vamos lá. Então vejam bem. Até que todos vão ler aí nas suas casas, certo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Estão me ouvindo bem? A gente fica assim, sem saber se a gente está sendo ouvida. Mas, então, vamos lá. E aí, o primeiro aspecto que nós vamos analisar, certo? Espera aí que não está passando os slides, viu? Tá. Você, o evangelho que Paulo está dizendo para os irmãos. O evangelho. Salvação. A salvação. A salvação. Estão me ouvindo? Sim, Norma. Tá normal. Você só tá tendo dificuldade aí para apresentar seus slides. Mas seu som tá perfeito. Seu som tá perfeito.
Os slides estão aparecendo? Estão sim. Com a qualidade aqui da internet, de vez em quando ela está caindo. O problema é esse. Então, vamos ler Efésios 4, de 1 a 6, né? Nosso leitor, assim, oficial tem sido Ezequias, mas outras pessoas podem fazer essa leitura, né? Alguém pode ativar o microfone. César, estou vendo o César aqui, se ele puder fazer isso, vai com a Bíblia, Efésios 4, de 1 a 6. Bom, como ele não está, 4 de 1 a 6 para adiantar, vou ler aqui, ok? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pronto. Então, Paulo, a unidade da fé, né? Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois irmãos, eu prisioneiro do Senhor. E aí, quando Paulo coloca eu prisioneiro do Senhor, ele não está usando uma metáfora, ele não está usando uma figura de linguagem, ele está literalmente preso, né? Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, sabe-se que ele ficou 2 anos em Cesareia, depois ele foi transferido para Roma a pedido do próprio Paulo, e lá em Roma, por volta do século ou do ano 60, 63, ele escreveu algumas cartas, dentre essas cartas, a carta aos Efésios. E aí ele vai conversar com os Efésios, né? Vai dizer, vocês receberam o Evangelho e agora vocês têm um desafio. É o desafio de um andar digno. Agora, vocês precisam andar de acordo, o salvo, né? O redimido, ele precisa ter um andar digno, andar de acordo com os valores do Evangelho. E aí ele começa a dizer, descrever como deve ser esse andar digno no versículo 2. Andar o quê? Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, a Bíblia diz com longanimidade, ou seja, com paciência, com amor, com paz. Isso, esforçando-se. Ele diz assim, esforçando-se. Antes ele diz suportando-vos. Veja bem, né? Suportando o seu irmão, suportando o jeito dele, suportando o temperamento, suportando as diferenças de pensamento, de ideologia. Então, suportando-vos uns aos outros, esforçando-se com diligência, fazer o maior esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a paz do Espírito Santo. E essa paz não é estado de espírito, mas é a paz, a ausência de conflito. Então, todos nós, né, devemos, buscando essa unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a noiva, né, de Cristo, lembrando que a igreja é constituída por membros, cada um de nós formamos essa igreja, ou as igrejas, unidade no Espírito. Em João 17, alguém já pode ir abrindo? Aí João, o que é que a gente tem no Evangelho de João 17?
Evangelho de João 17, a gente tem a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, meus irmãos, depois leiam em casa. A gente já conhece, mas é sempre bom a gente estar lendo. Essa oração sacerdotal foi a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, quando ele já estava se despedindo, as últimas palavras de Jesus. E essa oração que Jesus fez foi uma oração para que eles buscassem que a igreja, que os salvos, os justificados em Cristo, eles buscassem a unidade. O projeto de Deus, né? O projeto de Deus para a igreja, para o corpo, é o organismo, a igreja é um organismo espiritual de Cristo aqui na Terra. O alvo dessa igreja, o que Deus sonhou para nós, né? Ele pensou o projeto dele para nós, era que nós impactássemos o mundo, assim como ele impactou, que nós impactássemos o mundo. E aí, essa oração sacerdotal, vou pedir que alguém leia João 17, de 20 a 23. Alguém pode fazer essa leitura? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pronto. Então, veja bem, nessa oração de Jesus pelos seus discípulos, ele vai dizer para os discípulos, olha, o mundo acreditou, assim como vocês acreditaram que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Deus, que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Salvador do mundo, o mundo precisa crer. Eu não vou estar mais no mundo, eu vou subir para o Pai. E vocês irão permanecer aqui no mundo. E eu oro, eu rogo para o Pai, que assim como eu e o Pai, nós somos um, vocês sejam, que todos cheguem, que todos sejam um, para que o mundo saiba que eu sou o enviado de Deus. Então, como é que o mundo vai saber? Como é que o mundo vai receber essa verdade, vai acreditar que isso é verdade? Através de nós. E aí nós precisamos viver essa unidade. Nós precisamos ter esse andar digno. O padrão, o nosso padrão moral, ético, deve ser Jesus Cristo. O andar digno é o andar lá que Paulo já disse, nós lemos no versículo 2. A humildade, a mansidão, sendo paciente, se esforçando para conviver com seu irmão, com as diferenças, né? Suportando o seu irmão. E aí, assim, então, o mundo vai crer. Através de vocês, do amor, né? Através do amor, o mundo vai aceitar a verdade do Evangelho. Né? E aí a gente vai impactar o mundo vai aceitar a verdade do Evangelho, vai entender que eu fui o enviado de Deus, que eu sou o Salvador do mundo. Mas se vocês permanecerem na unidade do Espírito, certo? Então, a oração de Jesus foi para que nós fôssemos um. Vamos ao outro aspecto. É o segundo aspecto que a gente vai discutir. O desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Aí parece um pouco, né, até contraditório, unidade, diversidade, né? Então, nós somos diversos,
diversos. A diversidade, ela não é para espantar, a diversidade é para unir. E aí, ser igual não é fazer todo mundo a mesma coisa, porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, não tinha nenhuma graça. Vamos ver o texto, Efésios 4, de 7 a 12. A gente vai ler de 7 a 12, mas é claro que nós não vamos estudar versículo por versículo, porque não tem como estudar, né? A gente vai pegar alguns, destacar alguns versículos. Então, de 7 a 12. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu ao triunfo às alturas, levou cativo a muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu? Senão que ele também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pronto. Ali a gente destaca aí de início esse versículo. Essa foi um conceito de uma definição, né, que eu achei assim bem completa, de dom espiritual. Na minha tela eu não estou pronta, agora eu estou vendo. Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. E aí a gente não está falando de cargos dentro da igreja, mas são de talentos, são de habilidades que possuímos, é um dom, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, e potencializamos essa habilidade para a obra, para o serviço do Senhor, para a edificação, para o crescimento, para a unidade do corpo de Cristo. É alguém que tem habilidade de ensinar, habilidade de desenhar, nasceu com esse talento para desenhar, e usa o talento de desenhar, talvez, para fazer uma historinha em quadrinhos, e ilustrar essa historinha, e contar para as crianças. E aí, nessa diversidade, cada um com o seu talento, cada um com a sua habilidade, vai trabalhando dentro do corpo de Cristo. Aí, em Efésios 7, 12, ele fala de alguns dons específicos, né? E aí, o que ele apresenta em Efésios 7, 11, é que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres. Não existe, certo, Paulo? Não existe uma única lista de dons. Os dons, eles são circunstanciais. Os dons, eles atendem à demanda da necessidade. Naquele contexto, além das igrejas primitivas, do século I, existia os judaizantes, que sempre estava trazendo, querendo agregar elementos do judaísmo ao cristianismo, e esses dons eram muito importantes dentro daquele contexto. O de apóstolos, e aí apóstolos a gente tem os discípulos de Jesus, que foram chamados por Jesus para essa obra de ensinar, de pregar, de levar o evangelho. Os profetas, que esses profetas no Antigo Testamento tinham uma conotação. No Novo Testamento, os profetas eram aqueles que conheciam mais do evangelho,
e até eles tinham uma função de exortar contra ensinamentos que fugiam dos ensinamentos dos apóstolos, do Evangelho de Cristo. Os evangelistas, pastores, mestres, geralmente eles vêm junto, né? Os pastores com aquela função de a responsabilidade de ensinar, de cuidar do seu rebanho, que o seu rebanho não se desvie por qualquer outro ensinamento, pelos falsos mestres, né? Por falsos ensinos. Eu coloquei aqui nesse outro slide algumas, né? Estão vendo aí? Já apareceu na tela? Eu coloquei o desafio da unidade está na compreensão do que pode ser vivido em meio à diversidade, ou seja, eu falei para os irmãos. O projeto de Deus para a igreja, para o corpo dele, para a noiva dele, é que a gente possa causar um impacto na sociedade, para que o mundo veja em nós uma unidade, uma só fé, um só pastor, né? Um só rebanho. E aí a gente vai, eu coloquei aí ações que eu tirei do Facebook da igreja, algumas ações, as pessoas disponibilizando o seu tempo, as suas habilidades para manter, para proporcionar, né, essa unidade do corpo de Cristo e a igreja cumprindo uma função social. Então, eu coloquei algumas imagens, e que bom, meus irmãos, porque tinham várias imagens, né? Várias imagens da nossa igreja, eu coloquei aí da nossa igreja local, várias imagens da igreja em ação social, né? A igreja mostrando que Jesus é amor, né? Mostrando a compaixão, mostrando o caráter de Cristo, que esse deve ser o andar da igreja, do corpo de Cristo, esse deve ser o alvo de cada salvo, de cada cristão. Então, essa primeira imagem aí é bem recente, né? Está dentro desse contexto de pandemia em que a igreja tem percebido essa necessidade da sociedade e tem distribuído alimento, é a parada solidária. Lá em cima a gente tem alguém, né, usando a sua habilidade de ensino para usar essa habilidade no ensino da palavra com as crianças. Uma outra, aí o irmão Janildo, a irmã Kícia, essa imagem aí foi no dia do motorista. Veja que coisa maravilhosa. No dia do motorista, esse profissional essencial na nossa sociedade, eles foram homenageados com um café da manhã. Veja que impacto, né? Às vezes eu distribuí uma literatura, um folheto, recebe a massa, joga fora, não causa grande impacto. Mas essas pessoas serem lembradas, né? Receber esse carinho, a igreja vai mostrando a sua relevância, a sua importância dentro da sociedade e vai mostrando o amor, a compaixão. Jesus Cristo fez isso, né? Ele andava pelas cidades, vilas, na sinagoga, todo canto, pregando a mensagem do reino de Cristo. E através dessas atitudes, os irmãos estão mostrando esses valores do reino de Cristo, o amor, a compaixão, a solidariedade. Essa outra imagem, esse lindíssima, a presença do nosso pastor como líder, como aquele que está com o rebanho, cuidando, percebendo as habilidades, os dons e encaminhando para o serviço. Aí, né, também é um café da manhã com os garis. Outro trabalho, outro serviço essencial na sociedade. Então, é assim, é desse jeito que a igreja precisa caminhar. É assim que a igreja vai mostrando a sua importância, a sua relevância. Eu lembro que lá com a barragem da Brumadinho, né, eu lembro que houve uma repercussão nacional. Uma igreja batista, lá em Brumadinho, ela armou um acampamento no local e elas lavavam a roupa dos
bombeiros, né? Elas cozinhavam a igreja de Cristo mostrando a sua relevância, cumprindo a função, uma função social também. Vamos lá, outro aspecto. Tem como exemplo a estatura de Cristo. Efésios 4:13, que é, inclusive, o nosso texto áureo. Eu vou ler aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, a estatura, a plenitude de Cristo. Bom, Jesus Cristo é o nosso exemplo, certo? A estatura, o nosso modelo a ser perseguido é chegar à estatura, ao modelo de Cristo. A igreja, ela precisa caminhar para chegar até a estatura de Cristo. Esse é o projeto, esse é o alvo de Cristo para a sua igreja, para os salvos. O alvo a ser perseguido, o propósito é a perfeição, certo? Que perfeição é essa? Que unidade é essa? A unidade doutrinária, a unidade espiritual e a unidade moral. Então, cresçamos até o modelo, até o alvo, né? Até que todos cheguemos a crer, olá, ter uma só fé, né? E que só fé é esse? A fé que toda a igreja, e aí, independente de onde ela se reúna, né? Da sua localização, do seu CNPJ, né? A depender, todo o corpo, todos salvos, eles devem ter uma mesma fé. Uma mesma fé. Que fé? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que ele é o enviado de Deus. Que ele é Deus. Que ele é o nosso Salvador. Que ele morreu. Que ele ressuscitou. Né? Ascendeu. Está à destra do Pai. Intercede por nós. É o único intermediário. A nossa unidade é com quem crê assim. Certo? Quem crê, quem chega a esse nível de fé, então, esse forma um corpo, forma a igreja de Cristo. E aí todos estão unidos em uma mesma fé. Até que todos cheguem ao conhecimento pleno, à plenitude. O que é esse conhecimento pleno? É um conhecimento mais profundo. E esse conhecimento mais profundo, ninguém chega de um dia para o outro. É um caminhar, é um processo, é uma conquista, é o estudo, é o ensino da doutrina, é a teologia, né? Então, a gente vai chegando a essa plenitude do conhecimento, até ser o quê? Até chegar à estatura de Cristo, até se parecer com Cristo. Lembre que os primeiros cristãos, eles foram chamados de cristão porque se dizia, eles parecem com Cristo, eles andam como Cristo, eles falam o que Cristo falava, então eles foram chamados de cristão. Então, a gente precisa chegar a isso. A vida espiritual crescente. E aí, quando esse corpo, né, essa igreja de Cristo, tem uma mesma fé, busca um conhecimento e busca viver de forma digna, um andar digno, que é um andar dentro dos valores do reino de Cristo, essa igreja, ela tem a vida espiritual crescente, né? Ela cresce de modo horizontal, ela cresce em tamanho e ela cresce de forma vertical, cresce espiritualmente, cresce na relação com Cristo, porque eles estão unidos numa mesma fé, né? Eles estão lá vivendo, procurando se suportar, se esforçando para viver a unidade num vínculo da paz. Vamos a um outro aspecto. O outro aspecto, um outro desafio, né, é o desafio da unidade, consiste em promover a maturidade. Tá? Efésios 4, de 14 a 16. Rapidinho, alguém lê. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor
redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pronto. Então, que não sejamos, né, o 14, para que não mais sejamos como meninos. O que é um menino, uma criança? Uma criança, uma hora quer uma coisa, outra hora ela quer outra coisa, uma hora ela quer aquele brinquedo, outra hora ela não quer mais, né? A gente tem aquele cuidado de estar orientando os nossos filhos, né? Cuidado, não fale com estranhos, não leva para a escola, só quem vai pegar sou eu. É aquele cuidado, porque a criança, ela não tem conhecimento, ela não tem entendimento das coisas, e assim, às vezes, são crentes imaturos. Uma hora ele está com vontade de ir para a igreja, outra hora ele não está com vontade de ir para a igreja, uma hora ele está com muita vontade de ler a Bíblia, outra hora ele não está mais. Uma hora ele sabe que tem um pastor ali em tal igreja que está, né, tá pregando e está ungindo lenço, está ungindo água, e aí ele corre atrás, né? Teve uma época de pastores que as pessoas corriam porque iam ser batizados pelo Espírito Santo e as pessoas caíam. Lembre que o nosso alvo é chegar à unidade da fé, o pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento é um processo de estudo, de estudar, de ensinar a palavra e promover a maturidade, de ser maduro, de não ser mais menino, não agir mais como menino, não andar de acordo com o vento, né? Se o vento sopra para um lado, ele vai junto com o vento. O desafio é viver a maturidade. E aí, cristãos maduros, eles desenvolvem o potencial da fé. Meus irmãos, a maior barreira para esse alvo da unidade, de uma mesma fé, do pleno conhecimento, de ser como Cristo, é a falsa doutrina. São as heresias, né? O vento de doutrina, a doutrina falsa, que sai derrubando tudo. E daí porque Paulo, no versículo 11, ele citou aqueles dons espirituais, dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, para exortar, para que o cristão que não tenha essa maturidade, que não tenha o conhecimento, ele não caia, ele não vá nessa onda de doutrinas. Eu coloquei aí alguns slides, né, que é alerta, e que são alertas citados lá na revista Compromisso, que eu acho muito interessante. Né? Precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, que representam os ensinos do Senhor. As nossas doutrinas, elas representam o que está no Evangelho, no ensino, nos valores do Evangelho, nos valores do reino de Deus. E aí a gente precisa assumir esse compromisso com as nossas doutrinas. E aí é preciso ensinar, precisa estudar. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam doutrinas que não se fundamentam na fé. Basta alguém afirmar que crê em Cristo para logo nos irmanarmos com Ele. Não nos preocupamos saber qual é a sua doutrina. Veja que a unidade, ela tem limites. Né? A gente não sai se unindo com qualquer doutrina. A nossa doutrina está baseada na fé. A nossa doutrina está baseada no Evangelho de Cristo, nos valores do reino de Cristo. O que passar disso não está naquela unidade, na unidade da fé. Vamos ao outro, eu acho que é o nosso último slide. Desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Efésios 4,
17. O que é que diz Efésios 4, 17? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa alerta aí, né, Paulo ele está falando especificamente com os gentios, certo? Os gentios, que eles não tivessem mais um pensamento inútil, né? Com coisas fúteis, fugaz, passageiras, com as coisas desse mundo. Lembre que o contexto ali de Éfeso era um contexto de... Os gentios, eles, na sua maioria, eram gregos, eles vinham da cultura greco-romana, né? Lembre que era lá em Éfeso que tinha um templo da deusa Diana. Esse templo está fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo, e o culto, né, dos deuses pagãos era um culto regado a muita bebida, né, a sexualidade, a muita profanação. Então, o que é que Paulo vai dizer? Veja, não andeis mais, é um imperativo, né? Não andeis mais, é um imperativo, não há meio termo. Não é para ficar lá e cá, não. É não andeis mais. Vocês agora são novas criaturas. Vocês receberam o Evangelho. E aí não é só crer nessa verdade, certo? Porque até o diabo crê, mas é permanecer nessa verdade. E aí a gente vai permanecendo na fé, através do estudo, através do ensino, até que chegamos à plenitude do conhecimento. E aí não andeis mais. Vocês são novas criaturas. O imperativo não há mais meio termo. Na vaidade da sua mente, nos seus próprios pensamentos. O pensamento, os valores morais, éticos, que agora devem nortear o seu andar, são os valores do reino de Cristo. É andar como Cristo andou. É se assemelhar a Cristo. E não é ser igual, vai ser difícil, não vai conseguir ser igual, mas é se assemelhar a Cristo. Viver o amor, a humildade, procurando suportar uns aos outros. Certo? E aí o texto vai começando a dizer, o 18, obscurecidos do entendimento alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E ele vai continuar dizendo, no versículo 24, de Efésios 4, 24, ele é fantástico, ele diz, olha, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes de verdade. Então, revistais é se despir, se liberte, se despir. Tirar tudo que era daquele velho homem, daquele homem que não conhecia o Evangelho, daquele homem que não tinha aceitado a salvação pela fé, revestir, tirar. E retirar, se despir e revestir, vestir uma roupa nova, com comportamento novo, com valores novos, com andar novo, o andar digno que Paulo fala. E aí ele continua dizendo no versículo 8, aquele que furtava, agora não furte mais, porque você é uma nova criatura. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim é transmitindo a graça aos que ouvem. Ele conclui, no 32, assim sede uns para com os outros benignos, compassivos. Veja que é os valores do reino de Cristo, o andar digno que Paulo lá falou no versículo 4, 2. E a gente conclui esse capítulo 4 reforçando isso aí, como deve ser o andar do salvo, o andar da igreja, do corpo de Cristo. Assim, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí a gente chega à nossa conclusão, como viver esta unidade? Como é que a gente vai viver esta unidade do corpo de Cristo, a unidade no Espírito, no vínculo, o vínculo da paz?
preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Os valores do reino de Cristo é o amor, é a mansidão, é a compaixão. Tendo o entendimento de que ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Né? Ter suas habilidades, ter o seu jeito de ser, né? Ter os seus pensamentos, e aí Bruno falou muito bem a respeito disso, né? Na nossa mensagem de hoje, tudo a ver com o que a gente está estudando, tendo entendimento de que ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Desenvolver a unidade, ter o Jesus como a perfeição a ser buscado, nosso alvo, nosso modelo, né, de vida, ética, moral, é Jesus Cristo, certo? É a perfeição a ser buscada. E é isso que Deus deseja da sua igreja. É esse o projeto de Deus para nós os salvos, para aqueles que receberam Jesus Cristo como o seu Salvador, como o Filho de Deus, como o enviado de Deus, como o que morreu, ressuscitou, o único intermediário entre Deus e os homens, não há outro. E aí é com esses que têm a mesma fé que a gente deve se unir, nessa mesma fé, no mesmo conhecimento, até que todos cheguemos à perfeição, cheguemos à maturidade, onde todos pensam, têm uma mesma fé, têm um conhecimento e não agem mais como um menino, não se deixa levar por nenhuma onda de doutrina. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, certo? Eu espero que todos tenham acompanhado. A gente tem, nesse período de pandemia, a gente está tendo que desenvolver outras habilidades, e aí é muito difícil a gente ficar preocupado se os irmãos estão ouvindo, se não estão. É um desafio, certo? Mas a palavra está com os irmãos. Eu quero destacar, primeiro, parabenizar. A gente sempre está falando esse domingo, parabenizar, porque assim, eu fico muito feliz em ver, reitero isso, a diversidade de bons professores da EBD que a gente tem. Não é? Então, parabéns, Norma, muito obrigado por se deixar ser instrumento, né, para ministrar essa aula. E eu quero destacar o versículo 31. O 31 é interessante que num versículo só, o apóstolo Paulo, ele coloca aí cinco práticas, vamos dizer assim, e dessas 5 práticas aí, todas elas no sentido não diretamente do corpo, né, mas são da mente e do coração. Ele cita livrem-se de toda amargura, né, coração, indignação, ligado um pouco alguém pode dizer ao contexto, ao momento, mas que deve se ligar ao controle emocional da pessoa na indignação. Às vezes pode ser até uma indignação justa, vamos dizer assim, no sentido de lutar por algo justo, né? De se empenhar por algo justo, mas até nisso a gente precisa ter o equilíbrio emocional. Ele cita também a ira, né? A ira, que é uma diferença que eu faço dentro das palavras hebraicas, é diferente de raiva, porque raiva todos nós temos. Ninguém... A pessoa mais mansa que a Bíblia cita era Moisés, e Moisés teve raiva. Uma ira mesmo de quebrar, quando viu o povo lá no deserto, né, adorando aquele bezerro, ele lança, aquilo ali foi um ímpeto de zelo e ligado à questão da raiva mesmo, né? Mas a ira não, a ira é obra da carne. Então é mais do que uma raiva momentânea, é algo que vai e extrapola isso. A gritaria, interessante, eu fui até olhar aqui no comentário rapidinho enquanto nós estávamos na aula, né? Fui ver o que é que Barclay, né, que Champlin chamava de gritaria, né?
Por que a gritaria? Gritaria no sentido de você colocar impropérios mesmo com a voz. É alterar a voz de tal forma que você se descontrole. E depois a pessoa mesmo parecia, eu não sei nem o que eu disse, né? Eu disse isso, meu amigo, é porque você estava, né, fora totalmente do controle, daquela moderação. E ele cita também a calúnia, não é? A calúnia. Então, todos eles, note bem, o corpo, mas todas elas, essas práticas, não é? Ligadas ao coração e ligadas à língua, vamos dizer assim, não é? Que é esse instrumento que Deus nos deu para glorificar a Deus, né? Para louvar, para engrandecer, para abençoar os outros. Até quem não tem a fala pode usar da linguagem de sinais, né? Como nossos irmãos que não têm uso da fala, né? Da oralidade, mas tem a língua de sinais, que é uma bênção, né? Hoje, eu lamento hoje como pastor não saber linguagem de sinais. Eu ainda não sei se há tempo, né? Para poder ir atrás, mas assim, enfim, Deus nos deu um corpo. Agora, note esse mesmo versículo só, o apóstolo Paulo colocar aí 5 práticas, né, condenadas por ele e orientadas que o corpo de Cristo não pratique, que fazem parte do coração e da mente, né? Mente e coração. Eu lembro, para fechar, eu lembro de uma música do Logos, né? Mente e coração. São 2 áreas, né, porque ninguém se engane, o nosso corpo, enquanto membros superiores, inferiores, etc., eles apenas efetuam aquilo que a mente e o coração já determinam. E isso foi que Jesus disse. Ele disse, olha, pecado, ele nasce no interior, que se manifesta no exterior. Pecado, já quando chega com sua consumação, é porque ele já foi acariciado, internalizado, processado lá dentro. Não é? Eu quero deixar essa contribuição aqui desse versículo 31.